Bom, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar hoje o curso de álgebra linear, tá? Como a gente conversou rapidamente ontem, a álgebra linear, pessoal, é uma linguagem tão básica para a matemática e para a física quanto é o cálculo, tá? Só que, às vezes, ela fica um pouco de fora, né, negligenciada, e isso não deveria acontecer. A gente vai começar hoje, pessoal, falando do conceito mais básico de álgebra linear, que é o conceito de espaço vetorial. Espaço vetorial, vocês são alunos da física, vocês conhecem muito bem o conceito de vetor. Um espaço vetorial é basicamente um conjunto cujos elementos são vetores. Só que esse conjunto tem certas propriedades que eu vou já enunciar para vocês, vou já mostrar para vocês, tá? Mas a motivação dessa definição de espaço vetorial vem da física. Vocês bem sabem que a gente na física tem grandezas escalares, que são descritas só por um número, né? Massa, por exemplo, e tem grandezas chamadas vetoriais, né? Como velocidade, aceleração. Não adianta eu dizer que o sujeito estava a 80 km por hora. É interessante você dizer em que direção, em que sentido ele está. Então vocês lembram, da geometria analítica vetorial, para quem fez, que um vetor tem módulo, né, intensidade, direção e sentido. E hoje a gente vai formalizar um pouco melhor essa questão de espaço vetorial. Eu vou seguir mais ou menos hoje o que está no livro do Elon, tá, pessoal? Eu achei mais simples. Então, eu vou colocar aqui o livro na tela, para vocês vocês irem acompanhando o que eu estou falando, tá? Eventualmente eu vou escrever alguma coisa em cima do livro, mas vai ser o Elon. Tá? Então, ok. Então, pessoal, todos em o livro? Ok, então vamos lá. Então vamos começar. Então, pessoal, a definição formal de espaço vetorial é a seguinte: é um conjunto, o princípio é só um conjunto, onde você tem definidas duas operações. Uma operação de soma e uma operação de multiplicação por um escalar. Esse escalar é um número, a gente vai tratar aqui só com números reais, tá? A gente pode desenvolver toda a teoria no contexto mais geral, de números complexos, ou coisa do tipo, mas a gente não está interessado nesse caso, a gente vai fazer tudo aqui com números reais, tá? Então, o espaço vetorial é um conjunto com duas operações, onde você pode somar dois elementos desse conjunto, e o resultado é um elemento do conjunto, e uma operação de multiplicação por escalar, onde você pega um elemento do conjunto, multiplica por um número real, e o resultado ainda é um elemento do conjunto. Um exemplo meio grosseiro, você pode pensar num conjunto... Imagine que você tem um conjunto de laranjas. É uma analogia meio grosseira, tá? Só para vocês entenderem um pouco a ideia. Se você pegar uma certa quantidade de laranjas e somar com uma outra quantidade de laranjas, o resultado é uma terceira quantidade de laranjas, né? Se você somar laranjas, o resultado não vai dar pera. Né? E se você pegar uma laranja e multiplicar por um número real, né? Se você tem uma laranja e multiplica por 3, de alguma maneira qualquer, o resultado são 3 laranjas. Então você não sai do conjunto. A gente chama esse tipo de propriedade de fechamento. Então o espaço vetorial é um conjunto com duas operações, uma adição ou soma e uma multiplicação por escalar, e o conjunto é fechado para essas operações, ou seja, quando eu somo dois elementos do conjunto, o resultado é um terceiro elemento do conjunto. Quando eu pego um elemento do conjunto e multiplico por um escalar, o resultado é um elemento do conjunto. Tá? Só, pessoal, que essas operações, elas, tudo bem, eu tenho um conjunto com essas propriedades.
Só que eu quero, em conjunto com essas operações, desculpe. Só que eu quero que essas operações tenham certas propriedades. Por que isso é importante? Porque eu quero fazer cálculos com isso, eu quero poder fazer algebrismo com isso, no sentido de eu quero poder fazer conta, tá? Então é importante pedir que essas operações tenham certas propriedades. Então, no caso, eu vou pedir que a soma, eu vou pedir 4 operações, quatro propriedades para a soma, que estão aqui descritas, né, que é a comutatividade. Vou pedir a associatividade. Comutatividade quer dizer que se eu somar... Aqui, pessoal, antes de falar das propriedades, a gente sempre vai denotar vetores por letras latinas minúsculas, tá? Eu não vou ficar usando aquela seta em cima, como é usual a gente fazer lá na disciplina de física, tá? Como aqui tudo é vetor, então sempre que eu tiver uma letra latina minúscula, vai denotar um vetor, a menos que eu diga o contrário. E os escalares vão ser denotados por letras gregas, tá? Ok? Então aqui, então feita essa ressalva, vamos para as propriedades das operações. Primeira propriedade, que aqui o Elon chama de axiomas de espaço vetorial, tanto faz o nome que se dá isso, quanto você peça que isso aconteça. Primeiro é a comutatividade da soma, ou seja, se você somar os vetores u e v, isso é a mesma coisa que você somar vetores v e u. Se você pensar em termos de deslocamento, isso é óbvio, né? Óbvio não, é natural que você peça que um espaço vetorial, que a adição tem essa propriedade. Se você pensar em termos de deslocamento, tanto faz você se deslocar daqui para cá e daqui para cá, ou daqui para cá e daqui para cá, é só lembrar da regra do paralelogramo. Tá? A soma de vetores vocês vai ser dada pictoricamente, digamos assim, pela regra do paralelogramo. Tá? Ok? A segunda operação vai ser a associatividade. Se você pegar 3 vetores, u, v e w, se você somar u e v, em seguida somar com w, é a mesma coisa que somar u com a soma de v mais w. Tá? Associatividade também é desesperado. Também lembrando, diagrama de força, se você pensar em força, em deslocamentos, você desloca daqui para cá e depois para cá, é a mesma coisa que daqui para cá e depois para cá, tá? Só você pensar em termos de deslocamento para você se convencer que essa propriedade é bem natural. Terceira propriedade é a propriedade do vetor nulo, né, que existe um vetor que a gente vai denotar por zero, tá? Aqui, pessoal, dependendo do contexto, vai ficar claro se esse zero aqui é o vetor ou se é o número real, tá? Esse é o vetor chamado vetor nulo, e ele tem essa propriedade que, ao somá-lo com qualquer vetor, o resultado é o próprio vetor, ok? Ou seja, existe um vetor, tal que, que a gente vai chamar de vetor nulo, ou vetor zero, tal que v mais zero é igual a zero mais v, que é igual a v. E a quarta propriedade da soma é o chamado inverso aditivo. É que para todo vetor v, existe um vetor, aqui ele já chama direto de menos v, tá? Em outros textos aparece, ele é um pouco, os caras fazem uma coisa um pouquinho mais geral, de para cada vetor v, existe um vetor w com a propriedade de que v mais w é igual ao vetor nulo. E aí você denota esse w por menos v. Depois a gente vai ver que esse menos aqui, pessoal, ainda não é a multiplicação por menos 1. Isso aqui é só uma notação para o inverso aditivo de v. Depois, a gente vai ver que menos v significa você pegar um vetor v e multiplicar por menos 1. Mas por enquanto isso aqui é só uma notação, tá? Ok? Bom, aí você tem a distributividade. Se você somar alfa com beta e multiplicar por v, é a mesma coisa de multiplicar alfa v e somar com beta v, e multiplicar essa soma por um escalar alfa multiplicando u mais v, é a mesma coisa de alfa u mais alfa v. E, finalmente, você multiplicar um vetor por 1, dá o próprio vetor. Tá? Ok?
Perguntas, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, fica à vontade para perguntar, ok? E agora vamos para os exemplos, pessoal. A gente tem esse... Porque assim, a gente dá um conceito, espaço você vai pensar, espaço vetorial, isso é uma coisa muito abstrata, isso é bem... Mas não é. Isso é um conceito abstrato, mas é um conceito com o qual vocês têm familiaridade, sim. Então, o primeiro exemplo, eu vou até fazer um exemplo mais básico antes desse do Elon, que é conjunto dos números reais. Observe o seguinte, conjunto dos números reais, pessoal, ele é um espaço vetorial. Por quê? Se você pegar dois números reais, a soma deles é comutativa, a soma de números reais é associativa, vale isso aqui também, a soma e a multiplicação de números reais é associativa, existe um número real chamado zero, que somado com qualquer número real dá o próprio número. Todo número real tem um simétrico, então um inverso aditivo. Se você pegar um número real x e somar com menos x, o resultado dá zero. Vale a distributividade, e se você multiplicar qualquer número real por 1, dá o próprio número. Então, o conjunto dos números reais com a soma e a multiplicação usual, que a gente conhece desde sempre, é um espaço vetorial. Então, olha, vocês já tinham um espaço vetorial do lado de vocês esse tempo todo e vocês não sabiam. Então, percebam que um espaço vetorial não é nada demais, apesar de parecer um conceito muito abstrato, muito meio esotérico assim, ele não é. Tem coisas, tem conjuntos que vocês tratam o tempo todo que são números reais, que são espaço vetorial. Ok? Um outro exemplo vem lá da geometria analítica. Se você pegar o plano cartesiano, o eixo x, y, e você definir a soma coordenada a coordenada, a multiplicação por escalar, multiplicando coordenada a coordenada, isso também é um espaço vetorial. Que é um exemplo que ele dá aqui, tá? O Elon ele já faz direto o exemplo para o Rn, o espaço n-dimensional. Aqui a gente não vai falar ainda de dimensão, tá? Dimensão a gente vai falar só próxima semana, na quinta-feira, tá? Então, mas o primeiro exemplo que o Elon dá é esse aqui, o Rn, que a gente vai ver depois que, na verdade, esse é essencialmente o único espaço vetorial que existe. Tá? Então, tem um resultado que garante que qualquer outro espaço vetorial é basicamente um Rn. Tá? Então, tem que o exemplo são esses. O Rn, como conjunto, o Rn é o conjunto de todas as listas ordenadas de números reais. Você pega n números reais, coloca numa lista ordenada, e isso é um elemento do Rn, que você pode considerar como um vetor. Tá? E você define essas operações. Ó. Se U tem coordenadas α1, α2, αn, V tem coordenadas beta1, beta2, beta-n, se você define a soma de vetores como a soma coordenada a coordenada, e a multiplicação por um escalar, multiplicando cada coordenada por esse escalar, então isso aqui torna o Rn um espaço vetorial. Primeiro exercício de vocês, verificar que, de fato, o Rn satisfaz essas propriedades. É simples. Tá? Faça a continha. Percebam que o Rn, com essas duas operações, satisfaz essas propriedades aqui. Tá? Fica como exercício para vocês. Eu não quero receber esse exercício, é só para vocês fazerem a verificação, não toma muito tempo. Tá? Nem todo exercício que eu passar eu vou querer receber. Tá? Se não quiser, eu aviso. Então, o Rn com essas operações, ele se torna um espaço vetorial. O vetor zero, obviamente, vai ser o vetor que tem todas as coordenadas nulas. E o inverso aditivo de um vetor U com coordenadas α1, αn, é o vetor que tem coordenadas menos α1, menos α2, menos αn. Ok? E aqui ele vai fazer esse correr das flechas, lá da regra do soma de vetores é dada pela regra do paralelogramo.
ok? Não é novidade nenhuma. Tá? Então, você somar dois vetores U e V, você constrói o paralelogramo e toma a diagonal maior. E multiplicar um vetor por escalar é você pegar um vetor de mesma direção, mesmo sentido, se você está multiplicando por um número positivo e sentido contrário, está multiplicando por um negativo, e cujo tamanho vai ser exatamente módulo de vezes o tamanho do escalar. Tá? É o que ele faz aqui. Ó. O produto alfa-U é a flecha colinear AU de comprimento alfa vezes o comprimento de U, com o mesmo sentido se o alfa for positivo e sentido contrário se o alfa for negativo. O segundo é... Tudo bem, pessoal? Até agora, alguma dúvida? De novo, dúvidas? Se vocês não quiserem falar no microfone, vocês podem colocar dúvida no chat, tá? Não tem problema não. Tá? Se quiser, qualquer dúvida, ou fala, podem falar no microfone ou podem escrever no chat. Esse exemplo 1.2, ele faz aqui um exemplo do R infinito. Eu não vou fazer isso aqui, a gente não vai tratar com espaços de dimensão infinita, então eu vou pular esse exemplo aqui. Mas é a mesma coisa do Rn, só que agora as listas são infinitas, uma quantidade infinita de coordenadas, mas as operações são as mesmas. Esse exemplo aqui é um pouco mais interessante. Conjunto das matrizes M por N, pessoal. Tá? Conjunto das matrizes com a soma coordenada, com a soma você soma os elementos correspondentes em cada matriz. Você pega aqui é uma matriz com M linhas e N colunas. Tá? Você soma duas matrizes, você soma elemento a elemento correspondente. Por exemplo, você tem uma matriz 2 por 2, você pega o elemento da primeira linha, primeira coluna, de uma soma com da outra. Primeira linha, segunda coluna, da outra também. E assim vai. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele já faz os exemplos gerais, tá? Mas é a mesma coisa. Ele não quer perder tempo fazendo um caso particular e depois fazer o geral. Tá? Mas a soma de matriz é aquela que vocês conhecem já lá no ensino médio. E a multiplicação de matriz por um escalar é você multiplicar cada entrada da matriz por esse número. Ok? Com essa operação, com essa soma aqui, formalmente seria isso aqui. Você definir a soma de matrizes, como definir a soma das matrizes como uma matriz cujas entradas são a soma das entradas das matrizes correspondentes. Produto por escalar é você multiplicar todas as entradas da matriz por esse escalar, alfa. A matriz nula é aquela que todas as entradas são zero. E o inverso aditivo da matriz é você trocar o sinal de todas as entradas dela. Com essas operações, o conjunto das matrizes também é um espaço vetorial. Tá? Aqui vale uma observação, pessoal, que conjunto das matrizes. Aqui observe que não são matrizes necessariamente quadradas, tá? Mas se você tem uma matriz quadrada, ou seja, que a quantidade de linhas, a quantidade de linhas, a quantidade de colunas é a mesma, você tem uma relação curiosa. O conjunto das matrizes quadradas, ele é a mesma coisa, no sentido que a gente vai precisar nas aulas seguintes, ele é a mesma coisa que um certo Rn. Tá? Por exemplo, se você tem aqui uma matriz, conjunto das matrizes 2 por 2, duas linhas, duas colunas, esse conjunto, em termos de álgebra linear, ele é o que a gente diz, ele é isomorfo ao espaço euclidiano R4. Tá? O R4, ele é a mesma coisa, num certo sentido, que o conjunto das matrizes 2 por 2. Depois a gente vai ver por que isso. Então, é uma maneira bem simples de provar isso. Tá? Então, essas coisas, isso acontece muito em matemática, pessoal. Você sempre tenta relacionar coisas
que você não conhece tão bem com coisas que você conhece bem. O RN a gente conhece bem. A gente do curso ainda não, mas vamos conhecer bem ao fim do curso. O conjunto das matrizes, a princípio, pode parecer uma coisa esquisita, mas na verdade ele não é. Ele tem uma estreita relação com o RN. Tá? Ok? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Esses dois exemplos, o do RN e o conjunto das matrizes, eles têm a particularidade de serem conjuntos de dimensão finita. Dimensão, num certo sentido, é o tamanho, não é bem o tamanho, ele seria a quantidade de vetores que você precisa para escrever todo o espaço. Tá? Grosseiramente seria isso, a gente vai precisar melhor isso próxima semana. Mas guardem essa informação, eles têm dimensão finita. O próximo exemplo, que não é nada demais, já não é bem assim. Um outro exemplo de espaços de dimensão finita, de espaço vetorial, é o conjunto dos polinômios de grau n. Tá? Se você pegar dois polinômios de grau n e somar, o resultado é um polinômio de grau menor ou igual a n. E se você multiplicar por um número real, um polinômio de grau n de constante de grau n. Tá? Então, o conjunto dos polinômios também é um espaço vetorial. Agora vamos para esse exemplo aqui, 1.4. É um exemplo um pouco mais geral, um pouco mais difícil. Difícil não, um pouco... Você tem que pensar um pouquinho mais. Então você começa com um conjunto não vazio, conjunto qualquer, tá? Não precisa ser conjuntos reais, naturais, não, conjunto qualquer. E você pega, ele vai denotar por esse F estilizado aqui, XR, o conjunto de todas as funções com domínio nesse conjunto X e tomando valores na reta. Tá? Não sei quem é esse conjunto X, não interessa. O que importa é que ele chega no R, que é um espaço vetorial. Então, esse conjunto aqui, conjunto das funções com domínio X e contra domínio R, esse conjunto é um espaço vetorial. Quando você define as seguintes operações. A soma de funções, se você pega duas funções f e g, definidas em X, você define a soma f mais g, atuando em X, como sendo f de X mais g de X. E a multiplicação de uma função por um escalar, atuando em X, como sendo alfa vezes f de X, isso aqui se torna um espaço vetorial também. Tá? Ok? Aí esse aqui é um exemplo bem geral, aí ele faz uma observação que se você varia o conjunto X, você muda você pode relacionar esse camarada com, por exemplo, aqui com o Rn, no caso de X, esse conjunto aqui, 1, 2 até N. Se X for o conjunto não natural, esse aqui é o R infinito. Se X for um produto, esse aqui é um espaço em matriz. Na verdade, esse exemplo aqui, ele tenta generalizar, na verdade, ele generaliza os exemplos anteriores, tá? O Rn, R infinito e o conjunto das matrizes. Mas a gente não vai se ater muito a essas minúcias. Isso aqui é só para vocês perceberem. Uma observação é que se esse conjunto X aqui for, por exemplo, conjunto dos números reais, ou seja, o conjunto das funções de R em R, que é um conjunto que vocês trabalham o tempo todo, quase todas as funções que vocês trabalham são funções da reta na reta. Então, por exemplo, função seno, função quadrática, função afim, exponencial, logaritmo, tudo isso são funções da reta na reta, ou em subconjuntos da reta. Logaritmo não é bom, mas... Por exemplo, pega a função f de x igual a x ao quadrado. É uma função da reta na reta. Ou melhor ainda, a função f de x igual a x, função identidade. X igual a x, isso aqui. São coisas que são familiares para vocês. Então, o conjunto das funções, se esse x aqui, ele for não enumerável, que quer que seja isso, então esse conjunto aqui vai ter, esse espaço vetorial tem dimensão infinita. Por que é que eu estou falando isso?
eu disse que a gente vai tratar só com espaço de dimensão finita, aí já estou falando de dimensão infinita, é pelo seguinte, pessoal, porque como vocês são da física, vocês mais cedo ou mais tarde vão estar na mecânica quântica, na mecânica quântica, esse tipo de espaço de dimensão infinita desempenha um papel importante, tá? Só para vocês terem consciência de que isso aqui vai ser importante no futuro de vocês, de alguma forma, tá? Eu não sei precisar direito, eu nunca estudei mecânica quântica, tá? Mas eu sei que isso tem aplicações lá. Mas, enfim. Então, só algumas observações aqui, pessoal. Como consequência dos axiomas, valem algumas propriedadezinhas que a gente conhece lá dos números reais que vão valer aqui. Por exemplo, isso aqui é o que a gente chama de lei do corte. Se W mais U é igual a W mais V, eu posso cancelar o W e concluir que U é igual a V. Em particular, se U mais W foi igual a W, ou no caso aqui, W mais U foi igual a W, significa que o W é zero. E se W mais U for zero, significa que W é menos U. Aí ele vai provar isso aqui, tá? Ok? Por exemplo, aqui segue da comutatividade isso aqui, ó. U é igual a zero mais U, só que zero você escreve como sendo menos W mais U, você usa a associatividade, você tem que menos W mais U, só que se W mais U é igual a W mais V, você troca esse W mais U por W mais V aqui, usa de novo a associatividade, né? Aí você tem menos W mais V, isso aqui é zero, V. Então, de fato, ó, isso aqui, ó, se vale isso, então vale isso. A gente começou, só que U é igual a zero mais U. Isso aí a gente sabe que é verdade. Usou. Qual foi a grande sacada aqui? Nem uma grande sacada, é só um algebrismozinho simples. É escrever o zero da maneira certa. Muitas vezes, pessoal, resolver o problema significa você escrever o zero da maneira certa. Ou tá? Certo? A gente vai ver mais na frente que tem isso. Você escreveu da maneira certa. Você pode escrever zero de várias formas. E também. Às vezes você trocar o zero por uma expressão equivalente resolve o problema. Foi o que aconteceu aqui, ó. A gente trocou o zero por menos W mais W. Usou a associatividade. Desse passo, dessa igualdade para cá, a gente usou a hipótese, ó. Usou a associatividade de novo. Usou que isso aqui é zero. E conclui o que a gente queria. Da mesma forma, então, se vale isso aqui, vale isso. Segunda propriedade é que se você multiplica um vetor pelo número zero, o resultado é o vetor nulo. Por que isso é verdade? Basta você fazer isso aqui, ó. Você somar o vetor V com 0 mais V. V mais 0 vezes V é a mesma coisa de 1 vezes V, a gente sabe que V é igual a 1 vezes V, mais 0 vezes V. E aqui você usa a distributividade, você tem V aqui, então isso aqui é 1 mais 0 vezes V. Só que 1 mais 0 é 1, vezes, e o V você repete, 1 vezes V é V. Ou seja, V é igual a V mais 0 vezes V. Ou seja, 0 vezes V tem que ser 0. É óbvio, assim, você vai dizer, mas isso é óbvio. É óbvio, mas tem que provar por que é óbvio. Tem essas coisinhas. É que são as propriedades aí. Se você tem, isso aqui é importante, pessoal, se o seu escalar não for o zero, e se o vetor não for nulo, o produto do escalar para um vetor não pode ser o vetor nulo, tá? Se isso aqui é zero, se o produto de um escalar por um vetor dá zero, um dos dois tem que ser zero. Tá? Que é exatamente o que está aqui, ó. Se eu quero mostrar que isso aqui é diferente de zero, suponha que é zero. Se isso aqui fosse zero,
Então, eu vou usar esse aqui. A minha hipótese aqui, isso aqui é zero. Vou mostrar que não pode ser. Então, se você escrever V como sendo 1 vezes V, daqui, isso aqui é a quarta propriedade, é uma das propriedades lá da multiplicação, por escalar. Só que agora eu vou escrever o 1 de uma maneira diferente. Eu vou escrever 1 como sendo alfa menos 1 vezes alfa. Então, supondo que o alfa é diferente de zero, se ele é diferente de zero, eu posso dividir por ele. Eu sempre posso escrever 1 como sendo alfa dividido por alfa, se o alfa for diferente de zero. Então, escrevi 1 como sendo alfa menos 1 vezes alfa. Tudo isso aqui multiplica V. Uso a distributividade, isso aqui é alfa. Desculpe, usa aqui a distributividade, não, usa a associatividade. Então, esse aqui é alfa menos 1, que multiplica alfa vezes V. Só que com a minha hipótese, que alfa vezes V é igual a zero. Então, esse aqui é alfa menos 1 vezes o vetor nulo. Isso aqui é o vetor nulo. Ou seja, pessoal, isso aqui é isso, é igual a isso, que 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 é igual a isso. Ou seja, a gente concluiu que o vetor V é zero. Tá? Então, ó, se isso aqui é zero, o V tem que ser zero. Logo, se o V é diferente de zero, isso aqui é diferente de zero. E a mesma coisa você faz com o alfa, tá? E aquela propriedade que eu falei, que menos 1 vezes V é menos V. É só você escrever V mais menos 1 vezes V. V é 1 vezes V, usa a distributividade, usa aqui 1 mais menos 1 é zero, conclui o resultado. Ok? Perguntas, pessoal? Então, talvez esteja falando um pouco rápido, mas as propriedades são bem simples mesmo, não é para a gente se ater muito a isso, não. Tudo ok até agora? Alguma pergunta? Se não, vamos lá. Esse último exemplo aqui... Tá. Esse exemplo aqui, vocês... Leiam esse exemplo aqui, tá? Não vou fazer aqui. Esse exemplo aqui é só para mostrar que se um vetor é múltiplo do outro, no caso do R2, se o e V são múltiplos um do outro, eles guardam uma relação entre si, tá? As coordenadas. Não é nada muito importante, não. Ok? Então, era isso sobre espaço vetorial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre subespaço vetorial. Vou passar aqui para o capítulo 2. Pessoal, eu estou usando o Elon hoje porque essa parte inicial é um pouco mais simples que os outros, tá? Mas, porque como ele não fala aqui de corpo e tal, não sei o quê, mas leiam o Elon e leiam os outros também, até para vocês poderem comparar, para vocês verem qual é o livro que vocês gostam mais, tá? Não se prenda, não é porque eu estou usando o Elon hoje que eu vou usar na próxima semana. Eu vou ler o que eu achar que está mais legal, que está mais adequado, mais simples de vocês entenderem, eu vou usar. Então pode ser que na próxima semana eu use o Hoffman, ou o livro do Plácido, ou até o do Anton, tá? Mas, assim, eu tenho familiaridade com esse livro porque eu estudei com ele. Eu tenho mais familiaridade com esse e com o livro do Plácido. Eu estudei pelo livro do Plácido também na seleção para o mestrado. Tá? Na época que eu fiz seleção, o curso de verão era dado pelo livro do Plácido. Tá? Então são os livros que eu tenho mais familiaridade, então é mais provável que eu os utilize mais. Tá? Mas não quer dizer que eu não usarei outros. Tá? Então, feita essa parte de espaço vetorial, a parte de subespaço, pessoal, é basicamente um subespaço, a grosso modo, é um subconjunto de um espaço vetorial que é ele próprio um espaço vetorial. Por exemplo, você pode pensar no R3, no espaço tridimensional, e pegar um plano passando pela origem, ele vai ser um espaço vetorial, um subespaço vetorial. Tá? Então, formalmente, um subespaço vetorial é um subconjunto de um espaço vetorial que tem essas três propriedades. Que o vetor nulo pertence a esse subespaço, aqui é o espaço vetorial e F é um subconjunto. Então,
Para ser subespaço, ele tem que satisfazer três coisas. O vetor nulo tem que pertencer ao espaço, tá? ao subconjunto F. Se você pega dois elementos de F, a soma tem que estar em F. Essa soma aqui, pessoal, é a soma do espaço vetorial, tá? Não é que você vai definir uma nova operação. O subespaço ele vai herdar a operação no espaço vetorial onde ele está. Okay? Então, se você tem dois vetores, dois elementos do F, a soma tem que estar em F. E se você tem um elemento de F e multiplica ele por qualquer escalar, se o resultado estiver em F, satisfazendo essas três, o F vai ser um subespaço. Tá? Ok? Então, é bem simples a noção de subespaço, e é importante porque muitas vezes a gente vai estar interessado em subespaços. Na verdade, um dos teoremas que a gente vai ver mais à frente é o que a gente chama de teorema do núcleo e da imagem, que a gente vai relacionar o espaço de saída de uma transformação linear, o que quer que seja isso, a gente só vai ver próxima semana, com o espaço de chegada, com subespaços desses espaços, né? Tem uma relação entre a dimensão de um e de outro. Tá? E muitas vezes é importante você fazer o que a gente chama de decomposição de um espaço vetorial em subespaços mais simples. Tá? Isso é extremamente importante. Você, às vezes, você tem um espaço que pode parecer complicado, mas você consegue escrever ele como um negócio que a gente chama de soma direta, e essa soma torna mais fácil trabalhar com o espaço ambiente, tá? Ok? Então, assim, definição de subespaço aí, você vai dar aqui alguns exemplos. Se você pega um vetor não nulo e pega esse conjunto aqui, que é o conjunto dos múltiplos de um vetor não nulo, ele é um subespaço vetorial. Claro, se você pega só o vetor nulo, ele é um subespaço, chamado subespaço trivial. Você tem aqui essa sequência aqui, esse exemplo 2.2, podem pular se quiserem. Esse exemplo aqui vai ser importante depois, o exemplo 2.3 do hiperplano. Tá? Ok? Mas aqui eu vou falar em detalhes próxima aula. Okay? De subespaço, não, aqui ele já vai falar de conjunto de geradores, eu não vou fazer não. Tá? Okay. Alguma pergunta, pessoal? Eu vou interromper o compartilhamento. Tá? Oi. Tá ouvindo, professor? Sim, estou. Pode dizer. Fabrício, eu tenho uma pergunta. No caso, são algumas. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a relação das matrizes e dos polinômios. E se eu consigo pegar um polinômio e transformar a imagem dele como se fosse um vetor? Falar mais de matrizes e polinômios. Okay. A relação que o senhor falou lá em cima. Não, na verdade, a relação, Fabrício, não é de matrizes com polinômios. É a relação de matrizes com... Eu vou interromper aqui o compartilhamento, que eu vou ter que escrever. Só um minuto. A relação que existe entre matrizes e o espaço euclidiano Rn, tá? É porque é o seguinte, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu estou com um pequeno probleminha com o programa que eu uso para escrever no PDF. Isso eu não estava utilizando. Mas deixa eu ver se ele vai... Deixa eu ver se ele vai ser legal comigo hoje. Espero que sim. Abrir... Não é isso. É porque assim... Quando você tem um conjunto das matrizes, ele não vai funcionar. Quando você tem o conjunto das matrizes, por exemplo, matrizes quadradas, você tem uma matriz 2 por 2, é uma matriz quadrada. O que eu quero dizer é que o conjunto das matrizes quadradas, com a operação de soma e multiplicação por escalar, que a gente conhece, que foi definida, esse conjunto ele tem uma relação com o espaço euclidiano R4. Tá? Essa relação é a seguinte, que em termos de
de álgebra linear, esses espaços, que o R4, a gente viu, primeiro exemplo, o segundo exemplo que a gente viu foi que o Rn, para qualquer n natural, é um espaço vetorial. Eu pedi para vocês verificarem isso, ficou como exercício. Conjunto das matrizes também é um espaço vetorial. Tá? O que eu quis dizer é que você tem, por exemplo, conjunto das matrizes quadradas, de ordem 2, por exemplo, ele é a mesma coisa, no sentido que a gente só vai precisar depois, ele é a mesma coisa que o R4. No sentido que a cada vetor do R4, eu consigo associar uma matriz 2 por 2 e vice-versa. A cada matriz 2 por 2 eu faço corresponder a um vetor do R4. Como é que eu faço isso? Basta pegar as duas primeiras entradas do vetor, vão ser a primeira linha, as duas últimas vão ser a segunda linha. Isso vai dar uma matriz quadrada, 2 por 2. E reciprocamente, se tem uma matriz quadrada, eu pego a primeira linha, vão ser as duas primeiras entradas do vetor, a segunda linha vão ser as outras duas entradas do vetor. Você tem o que a gente chama de isomorfismo. Isso acontece muito em matemática, pessoal. A gente tá começando a trabalhar com uma estrutura, que é o espaço vetorial. Um conjunto que tem uma estrutura de soma e de multiplicação por escalar. Depois a gente vai definir e começar a estudar propriedades de transformações lineares. O que é uma transformação linear? Transformação linear é uma função que sai de um espaço vetorial E e chega no espaço vetorial F. E em seguida a gente vai estudar propriedades dessas transformações. Uma propriedade extremamente essa estrutura, no sentido de que tanto faz eu estar aqui ou estar aqui. Eles vão ser a mesma coisa no sentido algébrico que a gente vai precisar depois. Foi por isso que eu falei que tem uma relação entre matrizes e espaços euclidianos. Tá? Quanto aos polinômios, diga, não, pode dizer. Opa, show. Assim, eu entendi a explicação que o senhor deu, achei bem interessante. Aí, antes do polinômio, eu queria só perguntar uma dúvida rápida. Que o senhor falou sobre os subconjuntos, né, e a decomposição. Aí, no caso, os vetores diretores, eles já são subconjunto como a decomposição, né? Sim, não, quis dizer, quando eu falo decomposição, é porque às vezes acontece de você querer decompor o espaço em subespaços menores. Tá? Não necessariamente usando vetores diretores. Você tem que, por exemplo, quando você... É porque a gente está bem no começo. Quando a gente for estudar transformações lineares, a gente vai ver que isso acontece. Por exemplo, você tem uma transformação linear, a gente vai ter um subespaço, que a gente chama de núcleo, e a gente vai ver que você pode, por exemplo, decompor o espaço vetorial de origem, como de uma transformação linear, como sendo o núcleo dela, soma direta com o outro espaço, um outro subespaço. Esse núcleo é um subespaço, vai ser um dos exercícios que vocês vão fazer, inclusive, provar isso. Tá? Mas é nesse sentido da composição. Tá? Depois a gente vai ver, vou citar aqui alguns resultados da composição. Mas é bem mais para frente. Quanto à questão dos polinômios, é porque é o seguinte, o espaço dos polinômios, ele é um espaço vetorial, soma de polinômios é que nem soma de função, você define ponto a ponto. Você soma dois polinômios, você tem uma função, tem um polinômio de grau 3, um polinômio de grau 2, quando você soma os dois, o resultado é um polinômio de grau 3. Se você pega, por exemplo, um polinômio de grau 5 e soma com outro polinômio de grau 5, o resultado pode ser um polinômio de grau menor, porque pode ser que o maior grau se anule. Tá? Mas, de qualquer forma, o conjunto dos polinômios, ele é um espaço vetorial. Tá? Eu acho que tem esse exemplo no Hoffman. No Hoffman ou no Plácido, não lembro qual dos dois, mas tem esse exemplo. O espaço dos polinômios ele é um espaço vetorial. Com a soma e a multiplicação. Soma de polinômios que é definida lá. Eu não sei se ainda se vê isso no ensino médio, mas na minha época de ensino médio se via esses tipos de operações com polinômios e você soma dois polinômios grau a grau, tá? O termo independente com o termo independente, o termo x com o x2 com o x2, x3 com o x3 e por aí vai.
E o que não tem, você completa com zero e soma. Eu posso falar com mais detalhes. Eu não estou conseguindo abrir aqui o programa para escrever, tá? Hoje eu vou só conversar mesmo. Mas para a partir da próxima eu não vou escrever. Mas essa questão dos polinômios, o espaço dos polinômios é no espaço vetorial. Nessas operações que eu vou explicitar depois. Procurem, mas eu falo próxima aula. E o conjunto dos polinômios de grau n é um subespaço desse espaço vetorial. Tá? E nesse sentido, eu só falei dos polinômios para vocês perceberem que espaço vetorial ele é uma coisa. Ele é um conceito abstrato, mas vocês já conhecem espaços vetoriais, o R, R2, R3, conjunto das matrizes, mas tem outros espaços mais gerais. Tá? E assim, dependendo da aplicação que você quer dar, aí você vai para tem um monte de espaço que aparece aí, e cada espaço tem a sua própria estrutura, e por aí vai. Ok? Não sei se era bem isso que você queria saber, Fabrício, mas com o tempo a gente vai vendo outros exemplos, eu vou explicando melhor, tá? Hoje era só mesmo para dar uma ideia de como esses exemplos são, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então eu vou